Beleza. Vamos lá, então. Vamos começar a correção dos exercícios do capítulo de dinâmica da hidrografia. Fechando aqui nossos estudos da parte da geografia física. Tá aqui, gente. Nós temos aqui um gráfico, uma imagem, né? Para a gente poder analisar, tá? Um esqueminha, beleza? Então, vocês estão vendo, olha só. Porções, né, impermeáveis, onde nós temos a presença de rochas, né, impermeáveis e camada semipermeável, que favorece, né, o processo de infiltração. Vocês estão vendo, inclusive, uma parte do ciclo hidrológico, tá certo? Olha só que interessante. Olha a importância da vegetação, olha a importância das áreas de recarga, olha o quanto é importante, né, a preservação das áreas de recarga, não contaminando-as com esgoto, defensivos químicos, né, dejetos industriais, tá certo? Olha como a capacidade, né, de levar água para regiões distantes, né, até mesmo, né, abastecendo regiões bem afastadas, tem a ver com todo esse dinamismo. Então, por exemplo, quando a gente fala, né, tá caramba, né, a estiagem está gerando um processo muito ruim nos grandes centros. A gente tem que perceber não somente os grandes centros, mas, né, o desabastecimento dos reservatórios pode ser uma causa antrópica, né, em regiões muito distantes, nas áreas de recarga, por exemplo. Tá bom? Certo? Daí essa importância. Então, uma questão aqui da PUC-Rio, tá aqui, ó. Entendendo que as setas do esquema significam a água entrando na superfície, então, quando a gente fala de água armazenada, a gente pensa em lençóis freáticos e a gente pensa em aquíferos, né? Ou dela saindo, os nomes livre, suspenso, confinado e costeiro, tá legal? Certo? Como vocês podem ver aqui, ó, né, que está representando aí no esqueminha. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para favorecer, ó. Então, o esquema livre tá aqui, ó, certo? Suspenso, confinado, beleza? E costeiro, tranquilo? Refere-se a uma determinada estrutura líquida do planeta chamada de, certo? Então, nós temos os geysers, os aquíferos, a nascente, a bacia e a foz, né? Nós estudamos os principais conceitos hidrográficos, até mesmo antes da gente estudar, por exemplo, as bacias hidrográficas, tá legal? Então, nós falamos aqui, né, sobre importantes conceitos, como está sendo apresentado, certinho? Então, o único, né, que faz referência a essa estrutura representada são justamente os aquíferos, tá bom? Que é uma formação geológica subterrânea, então tem a ver com as áreas de recarga, com a presença de solos, né, que favorecem a infiltração, certo? Você tem a presença de rochas impermeáveis, onde essa água, né, vai sendo armazenada ao longo do tempo, beleza? Então, nós temos aí toda uma formação geológica capaz de armazenar água e que possua, né, capacidade de permeabilidade, ao mesmo tempo que essa água se movimente. Tá legal? Então, são verdadeiros reservatórios de água formados por rochas com características porosas, permeáveis e, ao mesmo tempo, rochas impermeáveis que vão segurando, né, vão retendo essa água. Tá legal? Beleza? Então, nós temos aqui o gabaritozinho bacana. Dá uma olhada aí, vê se está tudo certo, vê se alguém tem algum tipo de dúvida. Lembre-se que o Brasil tem os dois maiores aquíferos do planeta, né, em seu território. Nós temos o aquífero Guarani, da bacia, né, pegando ali a bacia Platina, né, embora o aquífero Guarani esteja abrangendo territórios não somente brasileiros, mas também da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, né? A maior parte dele está no território brasileiro, tá bom? Ele é o maior aquífero em extensão, tá legal? Enquanto o aquífero Alter do Chão, a gente vai voltar a falar deles aqui daqui a pouco, ele se encontra na bacia amazônica, então totalmente brasileiro, né? Se estendendo pelos estados da região norte, consequentemente por vários municípios. Ele é o maior em volume de água,
tá certo? Isso aumentando ainda mais a importância e o potencial hídrico brasileiro. Em relação ao aquífero Guarani, você tem áreas de boa, você tem reservas, né, de boa qualidade, você tem reservas, né, de qualidade não tão boa, porque são águas ali paradas, armazenadas em determinadas porções desses aquíferos, né, que não vai levando, né, todo o processo de renovação dessas águas, são águas mais paradas ali, e ao mesmo tempo a gente tem que entender o avanço, né, da degradação das ações antrópicas, o quanto elas contribuem para a contaminação desses aquíferos, tá legal? Com defensivos químicos, né, com venenos, herbicidas, pesticidas, fungicidas, né, os agrotóxicos, esgoto industrial, esgoto doméstico, tá bom? Então são assuntos bem cobrados aí também no vestibular. Gente, alguma dúvida? Podemos avançar? Tô indo, hein? Gente, questão de número 2, uma questão que exige, né, bastante interpretação. O Brasil, apesar de possuir bacias hidrográficas importantes, né, em todas as regiões, lembre-se que o Brasil tem o maior potencial hídrico do mundo, né, e a bacia amazônica é a maior do mundo, vem dando atenção à questão da água em virtude da sistemática deteriorização dos recursos hídricos e da crescente escassez desses recursos, sobretudo, né, nas áreas de maior densamento populacional, nas grandes metrópoles e, consequentemente, a população pobre, a população, né, marginalizada, os bairros, né, mais marginalizados são aqueles que mais sofrem, tá? Com essa situação. Então, é difícil a gente entender o quanto falta água para determinadas áreas se o Brasil tem o maior potencial hídrico, né? Isso tem a ver com uma infinidade, né? Assim, com muitos fatores, tá certo? Então, o vestibular quer que você identifique o problema, quer que você saiba, né? Quais são as causas desse problema, as consequências desse problema e, consequentemente, as formas, né, possíveis de minimizá-lo. Tá beleza? Então tá aqui, ó. No tocante a esse tema, cenário alternativo que se relaciona a esta problemática ambiental. Tá legal? Então tá falando aqui, ó, deteriorização dos recursos hídricos e da crescente escassez, né, de água. A degradação dos recursos hídricos, em especial das águas subterrâneas, é ocasionada pela poluição, oriunda principalmente dos esgotos domésticos e dos rejeitos das práticas de aviação. Então, ó, nós já temos aqui uma situação bem complicada, tá? Segundo, a degradação de recursos, em especial das águas subterrâneas, então, principalmente das águas superficiais. Tá legal? Então, nós já temos esses dois problemas. Olha B. O esgoto urbano é o locus dos depósitos oriundos das residências, empresas e indústrias, principalmente principal poluidor dos rios. Entretanto, no caso do rio Tietê, que atravessa a região metropolitana de São Paulo, a situação é crítica somente em virtude do regime de chuvas que é escasso na região. Então, esse somente aqui está inviabilizando, né? O rio Tietê, ele é um rio que corta a região metropolitana, então ele já sofreu, né, mudanças no seu curso, já sofreu um processo, né, de diminuição da capacidade, né, desse rio ser recarregado pelo processo de desmatamento, todo um processo de contaminação, degradação dos seus mananciais, beleza? Então é um rio, né, sobretudo quando chega na região metropolitana, ele sofre muita degradação, beleza? Vamos lá. A utilização excessiva dos cursos, né, a utilização das margens, tudo isso. Ter rede de esgoto não significa que está evitando a poluição, pois canalizar e não tratar os efluentes jogados nos rios apenas leva para mais distante a poluição produzida nas áreas urbanas e rurais. Então, o que ele está dizendo? Fala-se muito sobre a questão do saneamento básico, né? Óbvio que isso é extremamente importante, inclusive, para garantir a qualidade de vida da população, né? Evitando, inclusive, mortes, né, por doenças e outras situações extremamente indesejáveis que levam à perda da qualidade de vida. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, né, o trechinho. Gente, não adianta nada você ter um esgoto canalizado das suas casas e jogar esse esgoto no rio, sem tratamento. Esse rio vai avançar, ele vai contaminar o solo, ele vai avançando e ao longo do seu trajeto ele vai estar trazendo problemas, ele vai estar contaminando, ele vai estar levando água, né, contaminada para outras pessoas, para outras, né, cidades,
tá legal? Então você precisa não somente canalizar, mas você precisa tratar esse esgoto, tá bom? Eu chamei atenção para vocês de alguns projetos, né, de você pegar, né, você está lá numa central de tratamento, você faz um processo de separação física, separando, né, a parte sólida da parte líquida. A parte líquida passa por um processo de tratamento químico, né, antes, ou deve passar, né, deveria passar, antes de ser novamente lançada na natureza. Já a parte sólida, né, se coloca alguns agentes químicos e biológicos para acelerar o processo de decomposição. Isso gera gás, né? E esse gás poderia ser utilizado para, né, por exemplo, abastecimento veicular. Olha só que interessante. Então fala-se muito sobre a questão do metano, né, fruto do processo de decomposição do lixo, né, nos aterros sanitários, que podem ser canalizados, gerar energia para o próprio aterro, né, ou até mesmo essa energia pode abastecer algum tipo de atividade, né, industrial ou outra atividade que exija, né, calor, tranquilo? Mas a questão do esgoto também precisa ser lembrado, precisa ser analisado, precisa ser falado, tá bom? Então, uma questão bastante interpretativa. Vejam, por favor, dê uma olhada aí se está tudo certinho para vocês, está tudo no esquema. Por favor, se tem mais alguma dúvida, antes da gente seguir. Tranquilo? Beleza. Então, vamos avançar para a questão de número 3, tá? Uma questão do Enem, certo? Algumas regiões do Brasil passam por uma crise de água por causa da seca. Mas uma região de Minas Gerais está enfrentando a falta de água no campo tanto em tempo de chuva como em seca. As veredas estão secando no norte e no noroeste mineiro. Ano após ano, elas vêm perdendo a capacidade de ser a caixa d'água do Grande Sertão de Minas. Tá legal? Rômulo, o que são as veredas? Nós estudamos isso no capítulo de dinâmica da vegetação, certo? As veredas elas são muito importantes, né? Sobretudo no Cerrado brasileiro, né? Então a gente está falando aí de um subsistema, né? De uma formação vegetal que é um dos subsistemas, né, do Cerrado brasileiro. E, como vocês podem estar percebendo, né, elas ajudam na estocagem de água, tanto é que o texto as chamam de a caixa d'água, né, do sertão. Beleza? Como a gente pode perceber aí. O que a gente precisa, né? A gente precisa entender. A gente precisa entender o seguinte, que essa vegetação, esse subsistema, né, úmido, ele vai se desenvolver nas áreas, né, próximas aos rios, nas matas, né, ciliares, nas matas de galeria, mas também eles podem se desenvolver, ela também se desenvolve, né, nas áreas de campo, nas áreas mais aplainadas, né, chamadas de campo limpo, certo? Ali onde você tem um solo hidromórfico bastante úmido e que nos meses de estiagem, por elas terem essa capacidade de armazenar água, elas são um refúgio para as espécies, né? Elas garantem a perenização de determinados córregos, ribeirões, né, que cortam essas regiões. Beleza? Então a gente pode perceber que elas são importantíssimas para todo o equilíbrio biológico, tá certo? Dentro do cerrado e trazendo, né, múltiplas vantagens em termos de garantia da biodiversidade. À medida que o homem avança com a sua degradação, com o seu desmatamento, com as suas ações, né, variadas de destruição do meio ambiente, você vai trazendo vários problemas. Entre eles, você está degradando, né, você está destruindo, você está desmatando esse subsistema. Então, à medida que você tem a destruição, né, dessas áreas, que são áreas de reservatórios hídricos, de grande presença de solos hidromórficos, você literalmente está intensificando o processo de secas. Tá legal? Então você não vai ter refúgio para as espécies, você vai ter, né, um prejuízo para os rios, para os ribeirões. Tá legal? Beleza? Então são situações bem, bem importantes. Tá? As veredas têm um papel fundamental no equilíbrio hidrológico dos cursos de água no ambiente do cerrado, sendo um dos importantes subsistemas do cerrado, né? Que vai se desenvolver ali nas matas de galeria e também nos campos limpos. Tá legal? Beleza?
Aí tá aqui, ó, colabora para a formação de vegetação xerófila. Então, a vegetação no cerrado não é aquela vegetação, né, xerófila, que é típica das regiões áridas e semiáridas, tá? Aquela vegetação adaptada, né, a baixa oferta hídrica. Lembrem-se que no cerrado nós temos o clima tropical típico, né? O semiúmido, onde nós temos duas estações bem definidas. A isso nós temos a formação das vegetações tropófilas, tá? Adaptadas a essa sazonidade pluviométrica. Tudo bem? Formam leques aluviais, né, nas planícies das bacias. Então, como a gente está falando, né, das veredas que estão na região do Planalto Central, com relevo de pouca variação altimétrica, tá? Consequentemente, não há formação de leques aluviais, né, que são depósitos de sedimentos presentes na base das áreas montanhosas, tá legal? Então você tem nas bases das áreas montanhosas aquela formação em leque, né, de sedimentos acumulados. Então a gente não está falando aí, gente, de uma área montanhosa, de uma área onde você tem, né, essas características, tá certo? Esses depósitos, né, de sedimentos presentes nas áreas, né, de base das montanhas, tá bom? Base da montanha, gente, o nome mais, né, rebuscado aí chama-se sopé, tá? Algumas questões, pessoal que vai fazer prova de São Paulo e tal, dá uma marcada nisso aqui, dá uma anotada aí, que de vez em quando aparece isso, né? O pessoal fazer prova discursiva, né? Em vez de eles falarem, né, a base da montanha, entre aspas, o pé da montanha, chama-se de sopé, tá legal? Então, esses leques oviais acontecem justamente nas áreas de, né, do pé da montanha ali, né? Na base, no sopé da montanha, tá legal? Beleza? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. C. Fornecem sumidouros para as águas de recarga da bacia. Então, são reservatórios, não são filtragens. Tá legal? Beleza. Cadê? D. Contribui para o aprofundamento dos talvegs ajusantes. Gente, talveg é aquela linha, aquele canal mais profundo, né, do curso do rio. Beleza? Ajusante é no sentido do rio. Da montante a jusante é o curso do rio. Beleza? Contribui para o sistema represador de águas das chapadas. Então, quando a gente fala do sistema represador, com solos hidromórficos, ó, já está indicando aqui no texto, né? Caixas d'água. Quando você pega e fala sobre a questão das chapadas, ó, a gente já está falando de um relevo típico, né? Do centro-oeste brasileiro, do Cerrado, também pode ser encontrado em porções do Nordeste, né? Brasileiro. Tá legal? Certo? A gente está falando aí dos planaltos de chapada, sobretudo de formato tabular, tá? Então, conhecimento básico aí sobre alguns pontos, né? Levava uma questão a ser bem tranquila. Mas se o aluno não domina esse conceito, é de fato, né? Uma questão bem complicada, tá? Dá uma olhada aí nas alternativas, dá mais uma olhada na questão. Vejam, por favor, se está tudo certinho. Tranquilo? Então vamos lá para 4, tá? Questão do Cefet. Gente, o Cefet Minas, em termos de geografia, tem questões, né, bem próximas da realidade do Enem. Então vale a pena aí. Já falei isso para vocês algumas vezes, então vale a pena dar uma revisada. Se alguém quiser, né, já fizeram todas as questões do Enem, né? Querem fazer mais alguma coisa? Nós temos aí o Cefet Minas sendo uma boa alternativa. Tá legal? Então, a questão a seguir refere-se ao cartograma abaixo. Para o aproveitamento máximo do potencial de geração de energia hidrelétrica, então, ó, para o aproveitamento máximo do potencial de geração de energia hidrelétrica, na lógica do planejamento governamental, então, né, a gente está falando aí, né, das ações políticas, deve-se utilizar a bacia hidrográfica representada em... Então, nós temos aqui, gente, as bacias hidrográficas brasileiras, né, as principais bacias hidrográficas brasileiras, e o aluno precisava saber que a bacia amazônica, aqui representada, né, pelo número 1, é a maior, né, do mundo e, consequentemente, é de maior potencial.
nós temos aí, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre importantes projetos como Belo Monte, Chiral e Santo Antônio, né, no aproveitamento dos rios da bacia amazônica, são extremamente polêmicos, né? São projetos que remontam o período, né, da ditadura civil-militar brasileira, que começaram a ser colocados em práticas mais recentemente, né? Diferenciando-se dos rios, das hidrelétricas, né? Em determinadas bacias, como por exemplo, né, na 5, Bacia do Paraná, essas hidrelétricas, elas não são de represas, né? Elas são hidrelétricas a fios d'água. Expliquei isso para vocês no capítulo de energia, né, de fontes energéticas. Então, são áreas onde você tem um projeto de não gerar grandes alagamentos, justamente para tentar minimizar, né, o alagamento de matéria orgânica, de vegetação, de prejuízo para a fauna e para a flora, né, tirar menos população ribeirinha, né, sítios arqueológicos, entre outros problemas, e ao mesmo tempo, né, você não alterar tanto o microclima da região. Então, são chamados de usinas a fio d'água, que tentam minimizar os impactos de uma hidrelétrica à medida que elas não têm grandes reservatórios, mas elas ficam suscetíveis à questão do regime hídrico, né? Então, nos momentos de menor, né, capacidade, você também tem uma menor potencial de produção de energia, isso trazendo, né, problemáticas bastante significativas. Por isso que esses projetos são muito polêmicos, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e ambiental, tá bom? Mas quando chegar ao ponto lá, vai ter algumas questões sobre isso, a gente aprofunda um pouquinho o conhecimento, tá legal? Beleza? Então aqui, ó, bacia hidrográfica, né, amazônica, de maior potencial, segundo, né, dados do Ministério de Minas e Energia, apenas um potencial da bacia amazônica, né, está sendo aproveitado até agora. Então tem muito a ser aproveitado, mas infelizmente nem sempre ou quase nunca, né, acontece de forma consciente, de forma sustentável, de forma respeitosa dos pontos de vista social e ambiental. Tá bom? Vamos lá para mais uma questão da Unesp, o pessoal que vai fazer a prova também de São Paulo, tá? Nós temos aqui, então, ó, considere o mapa das bacias hidrográficas brasileiras e analise o gráfico das condições hídricas de cada uma destas bacias. Então, nós temos aqui as bacias hidrográficas, nós temos as principais, né, bacias hidrográficas, né? Olha o destaque aí, né, para a bacia amazônica, certo? A Tocantins-Araguaia é a maior totalmente brasileira. A bacia de São Francisco é aquela, né, que tem o maior rio totalmente brasileiro, de grande importância, inclusive histórica, tá legal? Né, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai e a bacia do Uruguai, que fazem parte, né, da chamada bacia Platina, de grande potencial de rios caudalosos, encachoeirados, né, que favorece o potencial de geração de energia, tá bom? Então, aí onde nós temos maior volume de desabrigados por barragens, nós temos a importância, né, da bacia do Atlântico Sudeste, olha a nossa região aí tão importante, beleza? Então, nós temos aqui algumas bacias importantes, tá? Bacia hidrográfica X, tá legal? Então, não foi destacado de qual dessas bacias está sendo falado, beleza? A situação atual da bacia hidrográfica X, avaliada a partir das condições hídricas, demanda, disponibilidade, apresentadas por cada trecho de malha fluvial. Então, nós temos, ó, situação crítica, 44%, preocupante, 17%, confortável, 4%, excelente, 5% e muito crítica. Gente, se a gente juntar muito crítica com crítica, nós já temos aí 74%, certo? E se a gente juntar com mais 17% do preocupante, a gente pode perceber que a situação é muito tensa. Tá legal? Tá aqui, ó. Considerando os conhecimentos sobre a situação atual do uso, ocupação demográfica, densidade, população, urbanização, né, atividades econômicas,
disponibilidade hídrica, isso tem muito a ver também com a questão climática, e degradação das bacias hidrográficas brasileiras, não somente agora, mas ao longo do tempo. É correto afirmar que a bacia X se refere, nós temos aí a bacia do Paraguai, a bacia amazônica, a bacia Tocantins-Araguaia, a bacia Atlântico-Nordeste Oriental e a bacia do Uruguai, tá? Então, dentre, né, as alternativas apresentadas, a gente pode identificar a bacia do Atlântico Nordeste Oriental como a mais comprometida na região, né, em termos de disponibilidade de consumo, como a questão trata. Tá? Isso está relacionado à maior presença urbana e o adensamento populacional. Percebam, né, que a bacia amazônica é a maior, é a mais volumosa, né, e de menor densidade demográfica. A bacia do Paraguai, né, e do Uruguai são muito importantes, né, com rios caudalosos, com bastante volume, encachoeirados, tá? Inclusive são grandes produtoras de energia, tá bom? A bacia do Tocantins do Araguaia é a maior totalmente brasileira, tá bom? Que também não tem tanto impacto, né, devido ao quantitativo populacional, à densidade demográfica, beleza? Então, nos sobrou a bacia Atlântico Nordeste Oriental, tá? Nessa região, galera, só para agregar um pouquinho de valor aqui, nós temos um problema muito sério, né? Também em relação aos reservatórios hídricos. Dentro dessas dificuldades hídricas, se recorre e muito à questão da utilização das águas subterrâneas. Então, você está tirando mais água, né, em um percentual maior do que a natureza é capaz de recarregar. Então, você está gerando um déficit hídrico não somente nas águas superficiais, mas também nas águas subterrâneas. Isso, né, traz outras problemáticas, como, por exemplo, né, o avanço das águas do mar para as áreas continentais, tanto em termos superficiais como em termos subterrâneos. Então, além de você estar tendo um déficit hídrico, você está aumentando a salinidade, águas mais salobras em determinadas porções. Então, está trazendo impactos assim, cara, incalculáveis nesse momento, né? Então, o futuro é um futuro bem, bem complicado, tá certo? Gente, dá uma olhadinha aí, vê se está tranquilo, se alguém quer perguntar alguma coisa, tá? Essa questão encaixa bastante aqui na questão número 6, ó, que está botando o seguinte, ó, potencial no Brasil em 2006, olha o potencial na região norte, né? Certo? Olha o centro-oeste brasileiro, onde nós temos bastante potencial, inclusive, né? Origem dos nossos rios, nós temos ali importantes rios que geram energia hidrelétrica, né? Olha o sul também, certo? Beleza? Olha a questão do Nordeste aí, inclusive com a questão dos rios intermitentes, dos rios temporários, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá? E agora a população brasileira por região, tá certo? Então, a partir da análise dos gráficos, pode-se inferir que há destaque, né, obviamente aqui falando sobre a questão do Sudeste, né? A maior população total, absoluta, né? Alta densidade demográfica em muitas porções, é a área de maior taxa de urbanização, atividades econômicas, consumo, né, per capita, tá legal? E depois você relaciona a questão do Nordeste, né, onde você tem um potencial hídrico bem restrito e, ao mesmo tempo, né, uma população bem elevada, tá? Em termos comparativos. Então, tá lá. A partir da análise dos gráficos, pode-se inferir que... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Show? Certo? A região norte concentra maior potencial hídrico, beleza. Então, a região norte concentra maior potencial hídrico, tá? E é uma das menores populações. Então, a região norte está aqui, ó. Certo? Não é menor, mas é uma das menores populações. Olha aqui a questão do centro-oeste. Legal? Então, sem problemas aqui na A. Dá uma olhadinha com atenção aí nas outras alternativas. Vejam se está tudo tranquilo, se está tudo ok. Podemos? Vamos lá. Vamos avançar mais um pouquinho.
Tá para mais uma questão. A questão que a gente está falando sobre o Alter do Chão, certo? Maior aquífero em termos de volume. Uma olhada aí. A extensão superficial do aquífero Alter do Chão é menor que do Guarani, mas teria maior volume de água. Dados preliminares apontam que o volume de água é superior a 86 mil quilômetros cúbicos do aquífero Alter do Chão. A capacidade do aquífero Guarani gira em torno de 45. Além disso, né, as águas são de extrema qualidade, tá? Segundo dados. A preservação da sustentabilidade do trecho natural exposto pressupõe. Então, gente, preste atenção. De novo, o conceito de sustentabilidade. Quando você está falando, né, de sustentabilidade, obrigatoriamente você tem que pensar nessa relação aqui, ó. Os interesses econômicos, os interesses sociais e os interesses ambientais. A sustentabilidade está aqui, tá? De forma a garantir para gerações futuras condições de sobrevivência. Então, não caiam, por exemplo, em questões que falam o seguinte: para a gente poder preservar, né, esse importante recurso natural nessa região, do ponto de vista da sustentabilidade, a gente não pode usar as águas. Não. Né? Você tem que pensar também nos interesses econômicos e sociais envolvidos, né? Certo? A gente pode, né, utilizar de forma regrada, que tem muita água, vai ser impossível acabar com isso, né? Água para caramba. Lógico que não, você está pensando do ponto de vista econômico. Tá legal? Beleza? Então, ó, tá aqui, ó. Impedir a perfuração dos poços, então você só está pensando aqui no termo ambiental, então tá fora. Coibir o uso do setor residencial, então você está jogando para fora aí a parte ambiental e social. Substituir as leis ambientais vigentes não é substituir, mas é colocá-las em prática, né? Certo? O texto, isso não vai, né, resolver, até porque as reformas e as flexibilizações que vêm acontecendo, né, são cada vez mais prejudiciais. Então, a gente pode perceber que nós temos uma flexibilização bastante significativa e prejudicial na parte ambiental. Reduzir o contingente populacional na área, certo? Óbvio que não tem relação, inclusive, né? O adensamento é baixo. Introduzir a gestão participativa entre os municípios. Romulo, eu não consegui entender. Simples, né? Se o Alter do Chão ele está cortando vários estados, certo? Várias unidades federativas e, ao mesmo tempo, vários municípios, obrigatoriamente, a utilização consciente dessas águas, sua preservação, tem que ser feita de forma coletiva, certo? Que é uma questão parecida com do Enem, sobre a questão do aquífero Guarani, só que você vai perceber que no aquífero Guarani você tem outras problemáticas por envolverem não somente o Estado brasileiro, mas o Paraguai, Argentina e Uruguai, tá certo? Foi uma questão bem parecida. Gente, dá uma olhada aí, vê se está tudo tranquilo. Por favor. Show?